Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 187 e hoje nós vamos falar sobre caridade começa dentro de casa. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, a gente deixa aqui os agradecimentos aos nossos parceiros, esses aí que estiveram ao longo de todo o ano, em todas as nossas temporadas também, a Escola de Música Rádio Café Music e também o estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios aqui do nosso podcast. Se você estiver lá pelo YouTube, você vai também não só ouvir, mas também ver, poder acompanhar aqui, tá bom? Então, siga o Instagram deles lá, Rádio Café Music, e siga o nosso Instagram também, Espiritismo Simples. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, Google Podcasts, no seu reprodutor de mídia preferido. E claro, obviamente, como a gente já falou, estamos lá no YouTube. Clica lá para você se inscrever, digita na busca Podcast Espiritismo Simples e clique lá para você se inscrever, para você deixar o seu like ao final dos vídeos, se você gostou, e os seus comentários também, o que a gente precisa melhorar, o que está legal, deixa a sua opinião lá pra gente, tá bom? Muito obrigado, bora lá então. Episódio sobre caridade, caridade começa dentro de casa. Muito legal, e acho que esse episódio ele tá num momento muito propício para isso, né? A gente tá aí caminhando pro finalzinho desse ano de 2024, em que nessa época do ano nosso coração fica um pouco mais aberto para falar e pensar sobre caridade, mas a gente sempre olha para a caridade pensando naquela boa ação que fazemos para as pessoas fora, né? Para as pessoas que estão muitas vezes em situação de rua, pessoas que estão ali numa condição desfavorável, e aí a gente esquece que também, ou mais importante que a caridade ela começa dentro de casa. E caridade não é somente aquela questão de você oferecer, de dar alguma coisa como se fosse uma esmola. Pelo contrário, né? A gente já trouxe no nosso podcast que caridade tem um sentido muito mais amplo, né? De você... Estamos falando de amor, é afeto, é carinho. Como que a gente oferece amor, carinho? E aí, principalmente, isso começa dentro de casa. Não adianta a gente querer resolver o mundo sem antes a gente não ter a nossa casa resolvidinha, bonitinha, redondinha. E esse episódio ele acaba surgindo porque estava passando outro dia assim, dirigindo pelas ruas aqui de São Paulo, encontrei ali uma frase num muro, assim, um grafite que me chamou muita atenção e aí despertou para essa mensagem, e a frase no muro era: transforme o mundo, mas comece onde você está. Transforme o mundo, mas comece onde você está. Como que essa frase chega para você? Para mim, na hora que eu li, me veio muita coisa na cabeça, né? Primeiro que transformar o mundo onde você está, me traz a sensação de que eu não preciso de tudo. Eu preciso do agora. Eu preciso das condições que eu tenho hoje, já dá para transformar o mundo de alguma forma. Mas ainda assim, outro ponto que essa mensagem traz é: comece onde você está. E a gente tem a nossa família, a gente tem a nossa casa, e a gente tem que primeiro começar aqui mais próximo, né? Na nossa redondeza, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro, para depois a gente começar a crescer e querer mudar, transformar o planeta. Eu acho muito nobre pessoas que se dedicam a isso, pessoas que buscam esse tipo de trabalho com a política, né? Aqueles que trabalham verdadeiramente. Aqui no Brasil a gente fica um pouco chateado com o propósito dos nossos líderes, mas transformar o mundo sem antes estar tudo redondo dentro de casa parece que fica um pouco, traz uma mensagem um pouco hipócrita, né? Como é que você quer, né, resolver aquilo lá que está fora do seu alcance se aquilo que está ao seu alcance, que é dentro de casa, ainda não está 100%, beleza? Então nesse episódio a gente vai explorar muito esse conceito de caridade e como que a gente trata, leva ele dentro do nosso ambiente familiar, para que você não esqueça que caridade não é somente essa questão de esmola. Ela é muito, pelo contrário, no sentido mais amplo de amor. Tá bom? Então vamos lá. Caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, caridade e amor ao próximo. A gente aprende que a caridade é essa bondade, é a indulgência, é o perdão,
é um dos principais caminhos para a nossa evolução moral e espiritual. Então a gente tem que ter isso muito forte dentro da gente. As pessoas que se intitulam espíritas, ela tem que ter isso como ponto principal, né? A gente fala o tempo todo sobre reforma íntima. E cuidar daquilo que nós somos e a forma como estamos hoje no mundo passa 100% pela caridade. É a virtude número 1 que a gente tem que ter no nosso coração. Ali, coladinho com a humildade, tem que estar a caridade. Elas têm que trabalhar, assim, praticamente em conjunto. Para aquele que se intitula espírita, aquele que fala, que busca a espiritualidade, olha, a caridade é a lição número 1, com certeza, tá? Para o espiritismo, a importância da caridade, ele vem como uma filosofia de transformação moral, né? Então, e aí a gente fala aqui, novamente, só repito, não é sobre doações materiais, mas sobre atitudes de compreensão, de respeito, de apoio mútuo, especialmente nas relações mais próximas, como as familiares. E a gente vai entender por quê, né? No desenrolar do nosso podcast nós vamos falar, porque as famílias, as nossas famílias, a nossa família mais próxima, não está aqui à toa, não é assim, foi um acaso que eu caí dentro desse grupo, dessas pessoas. Você não está na sua família por um acaso. Você tem alguma coisa que precisa ser feita. Ah, Bruno, eu estou devendo alguma coisa para essas pessoas? Pode ser, mas você também já pensou pelo lado positivo? Você é a pessoa agregadora da sua família? Você é que vai levar alguma coisa de boa também para essas pessoas? A gente só olha sempre para o lado, parece que punitivo do espiritismo. Eu acho que também vem muito de uma cultura nossa, né? Um pouco do olhar do cristão. A gente tem um episódio que fala sobre culpa cristã. Eu acho que tem muito disso. A gente fica sempre muito preso a gente se apegou, né, na questão do espiritismo quando ele fala que a gente vem aqui para reparar os danos. E aí parece que tudo que a gente está fazendo aqui é só para ajustar coisas do passado, como se fôssemos quase que os tais dos pecadores originais, né? A gente teve o pecado original e a gente segue com esse karma, né? Vamos colocar aqui assim. E, gente, essa vida também pode ser de coisas boas também, né? A gente pode ser essa pessoa que leva uma boa mensagem para a família, a gente pode ser essa pessoa agregadora. Tem 2 grupos na família, 3 grupos brigados entre si porque aconteceu alguma coisa. Por que não você ser a pessoa que está ali no meio, que consegue conversar com um e com o outro e de alguma forma até aproximar e esse grupo em algum momento estar junto mais adiante? Então, vamos olhar com a possibilidade de estarmos aqui nesta família para sermos agregadores, não apenas para reparar danos. Óbvio que todo mundo tem problema com a família, tem alguma questão ali, tem um tio aqui, tem uma mãe aqui, tem um irmão ali ou lá. Todo mundo passa por isso, né? Então, isso também é parte do nosso aprendizado, mas a gente também pode olhar com um lado positivo para tudo isso. Frase aí para a gente se inspirar. A caridade começa em casa porque é ali que as provas da convivência verdadeira nos são mais necessárias. É a melhor escola que a gente tem na nossa vida, é a nossa própria família. A gente vai aprender muito com os nossos amigos, a gente vai aprender com certeza com as pessoas do nosso trabalho, a gente vai aprender muito com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, com os grupos que a gente faz parte, com a nossa religião, com o que seja. Mas a nossa família é com certeza o melhor núcleo para que a gente aprenda essas provas de convivência. Porque não tem como fugir. Você pode até se afastar, você pode não querer ter o contato, mas jamais deixarão de ser a sua família. E aí? Aí é onde a gente mais aprende a saber lidar com isso, né? Porque a caridade começa dentro de casa, né? A gente tem lá no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico, escrito por André Luiz, a importância da harmonia no lar, que é destacada, né? O lar é o ambiente onde a gente aprende a compartilhar, a respeitar as diferenças, exercitar a paciência. Tem também no livro Missionários da Luz, tem o capítulo, não vou lembrar o número, mas é da história do Segismundo, que ele vem para encarnar aqui no planeta Terra e é colocado como um ponto crucial a família. Ele vem para reparar danos na situação dele, né? Ele era uma boa pessoa até, ele foi um bom espírito, mas tinha algumas questões para reparar. E justamente com aqueles que seriam os pais dele, né? Especialmente o pai dele, que tinha uma certa repulsa.
E é falado, gente, se você tiver a oportunidade, leia esse livro, Missionários da Luz. É colocado de uma forma tão bonita o trabalho da espiritualidade para fazer essa aproximação. E é colocado também depois, mais adiante, e aí é feito todo esse trabalho da espiritualidade, acontece essa aproximação, a família consegue receber ele muito bem, com muita harmonia, essa gestação acontece em paz, esse espírito vem bem e assim a vida segue. Mas é também colocado uma outra situação, uma outra condição de um outro espírito que precisa vir para cá, numa mãe que acabava pensando muito nela, já era acho que terceira gestação dela que ela viria a perder, porque ela não estava ali com a cabeça pensando nesse olhar caridoso, né? Olha aí, mais ou menos, mais uma vez a caridade. Ela não olhava com esse olhar de amor, ela não assumia as responsabilidades que ela tinha recebido no passado. E aí é colocado no livro a dificuldade dessa aproximação do espírito, que ele veio depois a interromper a terceira tentativa de nascimento de uma criança naquela família. Então a importância da família nessa situação, nessa condição, e a importância desse lar harmônico para que tudo corra bem nas próximas encarnações, nos nossos filhos, nos nossos netos, a todas as pessoas, os pequenos que vão chegando para nossa casa. É dentro de casa também, né, um ponto importante que a gente acaba geralmente nos despindo das nossas máscaras, né? Lá a gente pode ser quem a gente é, mas é aí que está um grande problema, porque a gente tem que tomar um grande cuidado. Ser quem a gente quer ser dentro de casa é lindo, mas a gente também não pode ser irresponsável com o sentimento das pessoas que estão ali dentro de casa, com os nossos familiares. Não quer dizer que eu quero e eu posso ser quem eu sou dentro de casa, que eu vou responder para aqueles que são mais velhos. Não posso tratar as pessoas com indiferença, com rispidez. Por que a gente faz isso? Né? Por que no seu trabalho você trata todo mundo muito bem, você é um querido, você é um simpático, e aí dentro de casa você começa a mostrar quem você é de verdade, né? Colocando suas asinhas para fora, sendo que se for pensar de verdade, a gente tem que tratar todo mundo bem, mas se for pensar de verdade, tinha que ser quase que o oposto, né? É dentro de casa que tem que estar a essência de cuidar e tratar bem as pessoas, porque aquelas ali estão ali em todas as situações. Quando você está bem ou está ruim, são eles que estão ali com você. Agora os amigos, amigos não são todos ali que você consegue chamar e falar assim, tô numa situação aqui complicada, tô apertado aqui, e aí a pessoa vem e te apoia. Agora a família, como eu falei, você pode estar ali afastado ou não, você pode gostar ali deles ou não, a forma como eles tratam, lidam ou não, jamais deixarão de ser família, né? Caridade não é apenas aquilo que fazemos pelos outros, mas como tratamos os que estão mais próximos de nós. E aí a gente fala que a dificuldade em ser caridoso em casa vem dessa convivência, que a gente acaba considerando todo mundo como parte de um grande pacote. E aí não tem muito essa percepção de que a gente precisa tratar com a mesma empatia e compreensão com que tratamos os outros. Teve uma ouvinte que me mandou uma mensagem de uma grande dificuldade que ela tinha em lidar com a sogra. A sogra realmente era uma pessoa difícil, pelo que ela comentava, mas eu compreendi a história e acho que, né, ela estava fazendo o melhor que ela podia, mas fiquei pensando muito como que a gente trata essas outras pessoas não tão próximas, que têm uma dificuldade, que são assim mesmo, elas são desse jeito, com mais empatia, com compreensão, e às vezes aqueles que estão dentro de casa, quando dá uma resposta torta, a gente não consegue engolir o sapo, né? A gente vai lá e dá na mesma moeda, ou até pior. E aí que gera um ambiente sem nenhuma harmonia. Isso não ajuda ninguém, né? Exemplos práticos aí de caridade no lar. Pequenos gestos de caridade no cotidiano que a gente pode fazer. Então, por exemplo, ajudar, apoiar nas tarefas diárias, ser mais paciente com aquelas pessoas ali dentro do nosso núcleo. Escutar com atenção e carinho. Você escuta os seus amigos quando eles estão numa bad e você não escuta com atenção as pessoas dentro da sua casa.
talvez a gente nem pergunte se a pessoa dentro da nossa casa está bem. Já notou isso? A gente pergunta para o nosso amigo, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? A gente não pergunta para dentro de casa, porque parece que a gente coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. E uma vez que é todo mundo igual ali, todo mundo no mesmo grupo, a gente perde um pouco o olhar da individualidade que cada um tem. Às vezes essas pessoas ali, como o seu pai, a sua mãe, o seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada, seu irmão, sua irmã, que seja, precisam de alguém que chegue ali e fala, tá tudo bem? Como é que você está hoje? Precisa de alguma coisa? A gente faz isso com as outras pessoas que às vezes nem se importam tanto com a gente, né? Praticar o perdão quando necessário. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ele fala ali, ele ensina que mesmo sem grandes gestos públicos, a caridade praticada dentro de casa tem grande valor aos olhos de Deus porque está diretamente ligado ao nosso processo de evolução íntima. Feliz é aquele que a sua melhor versão é quando não tem os holofotes, né? Quando a pessoa está dentro de casa, ela é a sua melhor versão. E principalmente quando não tem ninguém ali dando palco para ela e ela é a melhor versão. Essa daí é a pessoa que a gente tem que valorizar. E eu fiz uma associação aqui no último domingo, acabei assistindo, estava pulando assim de canal, acabei caindo no programa do Hulk, né? E aí contava a história de um rapaz que era, não sei se você assistiu, contava a história de um rapaz que era pedreiro, e era o quadro do Lar do Oscilar dele, né? O famoso quadro lá, do Lar do Oscilar. E aí contava a história desse rapaz que ele é pai de família, 2 meninas, a sua esposa, e ele era uma pessoa assim que juntava o dinheiro dele, o próprio dinheiro dele, depois de um determinado período do ano, e ele construía, ajudava na construção da casa das pessoas ali que mais precisavam. Era um trabalho, acho que chamado Amor em Cristo, se eu não estou enganado, tá? E uma pessoa que se dedicava a isso, ela não queria holofote nenhum, ela não queria palco nenhum, e ele só foi convidado a participar do programa porque alguém em algum momento ali falou que ele tinha um trabalho muito belo que ele fazia para as pessoas. Detalhe, a casa dele não era impecável, ele não era uma pessoa rica, a casa dele precisava terminar a parte da frente da casa que não estava concluída, e ele guardava o próprio dinheiro, juntava ali, fazia uma renda maior, pegava essa grana, acho que era coisa de 2, 3 meses ali, para construir a casa dessas pessoas próximas ali da vizinhança que mais precisavam. Gente, pessoa que praticava pura caridade, com o esforço dele, com o trabalho dele, sem nenhum holofote. Olha que bacana. Era verdadeiramente para ajudar as pessoas, não tinha outro interesse. Ele não queria palco, ele depois não quis tentar ser vereador da cidade. Depois ele não quis receber uma homenagem de alguém. Não, ele fazia isso por simplesmente bom coração, por amor. Então isso a gente tem muito a aprender com essas pessoas. A importância, né, sempre do perdão e da tolerância. Quando alguém da nossa família faz algo que nos desagrada, em vez da gente reagir com raiva ou com julgamento, a gente existe a possibilidade de a gente responder com amor e com compreensão também, né? Isso é uma caridade, no sentido mais puro da palavra. E se você não conseguir, porque Bruno, pelo amor de Deus, né, Bruno? Eu não sou Jesus Cristo, a pessoa vem me falar achando que eu sou quem? Tudo bem, você não precisa responder com amor e compreensão. Tá tudo bem. Mas o silêncio ele também é uma ótima resposta, né? O silêncio fala muito. Você não precisa revidar. Você não precisa atacar a outra pessoa e querer machucar mais do que ela tentou já te machucar, né? Existe sempre uma outra alternativa, que não seja a violência. Violência com as palavras, pior ainda dela física, né? A caridade no lar ele reflete muito nas nossas relações externas, né? O impacto da caridade dentro de casa, nas relações com o mundo exterior. Quando a gente aprende a ser caridoso no ambiente familiar, essa prática ela se expande para a sociedade como um todo. Essa convivência harmônica em casa é a base para que a gente exerça essa caridade nas relações com as outras pessoas.
especialmente em momentos de dificuldade. E aí eu vi também nessa semana um vídeo que eu achei muito interessante, mostrava assim, era uma câmera posicionada na cozinha de uma casa, né? É como se fosse câmera de segurança de casa. E aí tá assim uma mãe, mostrava assim, as mães da nova geração, que, vamos lá, entrar no mérito de como é a criação, mas olhava muito para o lado positivo dessa geração de mães novas. Ela, enquanto cozinhava, chegava o filho mais novo ali, o pequenininho, e ele estava com um pote, carregava um pote assim, parecia com água, algum líquido, e ele tentava colocar na pia, ele não conseguia alcançar direito, e obviamente o pote caiu ali, caiu com a água, com o líquido todo em cima dele, na cozinha, ele começou a chorar, e aí mostrava o trabalho da mãe, de muito afeto e carinho. Ela tranquilizava ele, falava que estava tudo bem, para ele não ficar preocupado. O pai, acho que vinha logo ajudar, pegava um pano de chão, colocava ele no chão para secar, pedia pro menino secar esse chão, e você percebia que o ambiente seguia a vida normal. A mãe tranquilizava a criança, já voltava ali para a cozinha, o pai ajudava o menino, e aí falava que bacana essa geração que não, né, interrompe um ciclo de violência, né, com as palavras, né, porque a gente pode conhecer, obviamente, situações em que, até você mesmo, quando era pequeno, se você fizesse algo assim, colocasse um pote, fosse tentar colocar um pote com algum líquido na pia e derrubasse em você ou no chão, aquele adulto do seu lado certamente gritaria com você, deixaria ainda mais assustado, e você não fez por mal, né? Era um menino muito pequeno, devia ter 2, 3 anos, ele só estava tentando até ajudar, né? Então, interromper o ciclo da violência, interromper o ciclo das palavras assim, que machucam, sem necessidade alguma, é um grande avanço que a nossa sociedade tem tido, né? Então, isso é caridade dentro de casa, e certamente essa criança vai aprender a olhar de uma forma diferente para isso quando for a vez dela de ser adulto, e assim a gente vai interrompendo o ciclo da violência. Entende como isso é profundo, como é muito maior, né? Tem muita coisa por trás disso. Desafios que a gente tem e como superar, né? Falando de caridade dentro de casa, obstáculos ali que são comuns ao praticar a caridade em casa, é o egoísmo, é a nossa impaciência, as dificuldades de comunicação. Quantas vezes a dificuldade de comunicação? Um tá lá na parte de cima da casa, outro tá embaixo. Ô, vem você quer lá? Aí o outro responde, eu quero, eu quero. Não conseguem se entender e ficam respondendo com grosseria um pro outro porque um não ouviu o outro. Gente do céu, que absurdo, né? Como a gente faz isso? E é hábito nosso. Orgulho que dificulta a nossa prática da caridade, e tantos outros obstáculos das nossas vidas, das nossas provas espirituais, que podem ser superados à medida que a gente desenvolve esse autoconhecimento e a nossa compreensão. O Chico Xavier, mesmo diante de grandes desafios pessoais e familiares, ele sempre trouxe essa prática da caridade dentro de casa, né? Ele dizia que, embora ele fosse uma pessoa pública, ele dedicava-se muito intensamente à caridade exterior, apesar de fazer tudo isso, né? E sua maior preocupação era sim viver a caridade dentro de sua casa, né? E a gente sempre via de forma muito carinhosa que ele tratava as pessoas, quando a gente lê a sua bibliografia, quando a gente assiste ao filme de sua história, ele sempre tratando as pessoas com muito carinho. Ainda que elas olhassem para ele e falassem, poxa, Chico, você tão famoso, conhecido, a gente podia sair dessa situação daqui da nossa casa, a gente passando por aperto financeiro, mas ele não olhava para isso nesse sentido, né? Não tinha interesse. Como superar os desafios, gente? A chave para superar as dificuldades está na família, na caridade na família, está muito na oração, está no estudo constante do Evangelho, no esforço diário para ser mais paciente, compreensivo. Faço um convite para você, a gente já vai daqui a pouco começar um novo ano. Você ainda não faz o Evangelho no lar, já pensou em fazer? Porque traz uma harmonia na sua casa,
traz esse amor, essa discussão sobre o Cristo. A gente discute de tanta coisa na semana e a gente não discute sobre o que o Cristo nos ensinou, sobre a mensagem que a doutrina quis nos passar, o que cada um aprende, cada um olha de uma forma. É muito enriquecedor, é uma forma da gente estar ali conectado toda semana. E aí, seja o momento, como a frequência que você consegue, uma vez na semana, uma vez por dia, 2 vezes na semana, que seja. O importante é manter essa mesma frequência. Faça esse exercício em 2025, se você tiver oportunidade. Convide os seus familiares. Se ninguém quiser fazer, comece você. Ah, vou ficar sozinho fazendo? Vai. E vai dar tudo certo. E aí daqui a pouco, alguém chega e se aproxima, deixa eu estudar com você, e aí vai aumentando esse grupo e vai ficando cada vez melhor. Para a gente fechar esse episódio, cuide do ambiente do lar, cuide dessa relação que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com o seu noivo, com a sua noiva, com quem está do seu lado, com o seu irmão, com sua irmã, com os seus pais, essas pessoas que estão dentro de casa. Na situação de conflito, não se esqueça de silenciar. Numa situação de briga, se afaste e sempre que puder, pratique sim o amor. Bruno, morro de vergonha, mas o amor a gente consegue traduzir de uma forma muito individual para cada um, né? Livro 5 Linguagens do Amor. Qual é a forma como você se sente amado e gosta de demonstrar amor pelas pessoas? Às vezes você não precisa ir lá se declarar. Às vezes palavras de afirmação não é a forma como você se sente amado e gosta de demonstrar amor. Mas você pode, né, sempre que puder, sempre que tiver oportunidade, nos atos de serviço, deixar a mesa do café preparada, fazer algo por alguma pessoa dali dentro de casa. Então, isso gera um ambiente harmônico no lar. Isso é a prática da caridade que eleva a vibração da casa toda. Um evangelho no lar sendo feito, puxa, que gostoso, a casa vai ficando em paz, os conflitos vão tendo dificuldade de entrar, vão acontecer? Vão, mas a barreira é maior, de energia é maior, isso não vai se perpetuar por tanto tempo, garanto a você. Faça esse teste, depois você vem aqui nesse episódio e fala, Bruno, é verdade mesmo, ou não, então você fala, Bruno, tem alguma coisa errada, o que eu posso fazer, tá bom? Mas fica aí com essa dica para você. E assim a gente finaliza mais esse episódio, para falar sobre caridade, que ela começa dentro de casa, não se esqueça disso. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar muito de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.